Lucas 13. Nós vamos ler os versículos de 10 a 13. Lucas 13, 10 a 13. Amém? Encontrou aí? Amém? A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 13, começando do versículo 10 até o 13. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, a ministrar, conforme aquilo que está determinado no teu coração, Senhor. Que os nossos corações sejam uma terra fértil, uma terra boa, para receber essa porção da tua semente. E que essa semente possa germinar, crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz aqui nessa passagem, a respeito de uma mulher, que estava encurvada, e como essa mulher recebeu a bênção dela, E alguns pontos importantes, algumas coisas importantes dentro desse contexto, que nós precisamos afirmar no nosso coração para podermos caminhar e receber também as bênçãos de Deus, Você quer receber a bênção do Senhor para a tua vida aí? Amém, Amém. Todos nós queremos, irmãos? E nós precisamos das bênçãos do Senhor. A Bíblia começa dizendo que Jesus ensinava, num sábado, numa das sinagogas, ou sinagoga, O que era uma sinagoga? Uma sinagoga era onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra, para aprender a palavra, aprender os ensinamentos da Bíblia, onde eles eram instruídos na palavra. Os judeus, então, nós poderíamos dizer que a sinagoga era uma igreja onde as pessoas vinham a adorar a Deus, cultuar a Deus, aprendendo também, assim, a palavra de Deus. E onde Jesus estava, irmãos? Olha aqui, a Bíblia começa dizendo, Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Então Jesus estava nessa igreja, ele estava ensinando. Onde Jesus realmente está? Onde Jesus realmente se faz presente? Nas igrejas, aonde está pregando a palavra, aonde está ensinando, aonde está ministrando as coisas de Deus. Não é isso que ele disse para nós? Ele disse assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, E onde a gente geralmente tem 2 ou 3 ou mais, ou 4 ou 5? Geralmente quando a gente está dentro da igreja, Ou quando a gente está numa festinha aí, num churrasquinho, alguma coisa assim também, irmãos? Tem mais de 2 ou 3, Jesus está presente, E Jesus estava ali naquela igreja. O versículo 11 vai dizer assim, ele vai começar dizendo assim, o versículo 11, e veio ali uma mulher. Então, uma mulher, ela veio até aquele lugar. Ela saiu da sua casa, veio até aquele lugar. Eu não sei, a Bíblia não diz qual que é a distância que ela percorreu, como ela veio, se ela veio andando, se ela veio correndo, se ela veio com mais alguém. A Bíblia não dá os detalhes, a Bíblia só diz que veio ali uma mulher. Essa mulher, ela teve uma disposição de sair da sua casa, de ir até aquele lugar, de ir até aquele local, e naquele local aonde ela foi, era uma igreja, uma sinagoga, ali Jesus estava presente. Amém? Ali Jesus estava presente. E qual era a condição desta mulher? Qual que era a condição dessa mulher? O versículo vai continuar, E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum
poder endireitar-se. Então, qual que era a condição dessa mulher? 18 anos encurvada. Imagine só, né? A gente fala 18 anos, parece pouco, mas 18 anos é muito tempo, né, irmãos? É um tempo considerável, né? E a Bíblia diz que era 18 anos, ela estava encurvada. Não podia endireitar de forma alguma. Né? Não podia endireitar-se de forma alguma. Talvez ela tinha ido lá numa sessão de pilates, né? Quando está com dor agora é assim, né? Está com dor, vai para o pilates, né? Vai lá endireitar a coluna, vai fazer uns exercícios, né? Talvez ela tinha ido numa academia, puxado lá uns ferros, alguma coisa. A Bíblia diz que de forma alguma ela podia se endireitar. Né? Tudo que ela podia fazer não trazia nenhum resultado, não resolvia o problema dela, não ajudava ela em nada. Né? Talvez ela já não tivesse mais uma expectativa de endireitar-se. Sabe aquilo lá que você vai batendo na tecla, chega uma hora que você fala assim, olha, isso aí não resolve mesmo, né? Isso aí não tem jeito. Sabe aquilo que você ora, né? E parece que é assim, né? Eu não sei se você tem essa impressão, quanto mais você ora, em vez de melhorar, parece que piora, né? Você quer orar por uma pessoa para se converter, você começa a orar por aquela pessoa, em vez dela melhorar, parece que ela piora, não é assim? Mas tem coisa que tem que piorar para melhorar, né, irmãos? Porque se não piorar, não melhora. Né? E tem coisa que tem que ser assim. Um grande exemplo foi a minha saúde. Eu tinha um problema de fígado, um problema muito sério. E eu tinha que piorar, porque se eu não piorasse, eu não receberia meu transplante. Então, imagina só, eu tinha que piorar meu quadro, porque quanto mais ruim eu ficava, mais chance eu tinha de ir para um transplante. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu piorava, eu ficava mais ruim, e aí eu ficava mais debilitado, né? Mais fraco, sem força. Só que tinha que piorar para melhorar, né? Hoje, graças a Deus, eu estou melhor. Graças a Deus, hoje eu estou bem. Graças a Deus, hoje eu estou totalmente curado, né? Mas precisou piorar, né? E era tão engraçado que quando eu estava ruim, eu ia aos médicos, eu tinha que fazer exame. Teve uma época que eu tirava sangue toda segunda-feira. Eu tinha que fazer os exames de sangue toda segunda-feira e mandar lá para o hospital, para eles me acompanharem. E eles olhavam o meu quadro, os exames de sangue, os resultados dos exames. Quando eles olhavam aquele exame, eles ficavam desesperados, porque os exames mostravam um quadro tão ruim que eles falavam assim, olha, você não pode nem estar de pé, você não pode nem andar do jeito que você está. E eu andava, fazia todas as coisas. Até dirigir, eu dirigia até um bom tempo. Depois eu parei de dirigir, porque eu comecei a tirar umas finas nos negócios aí, sabe? Um dia eu estava indo num lugar, eu estava dirigindo, né? E eu virei assim, irmão, aquele dia foi um livramento, porque eu raspei no retrovisor do carro que estava encostado. O meu retrovisor do meu carro bateu no retrovisor do carro que estava estacionado. Só que só pegou no retrovisor, aí eu parei, olhei, não estragou nem o meu, nem o dele, não, eu fui embora. Aí eu comecei a fazer as curvas, eu abria, parecia que eu estava dirigindo uma carreta, sabe? Aquela carretona, eu ia lá assim, vinha, sabe? Eu comecei a desenvolver uma encefalopatia e aquilo começa a dar uma confusão na mente. Então você não sabia. Nós tínhamos uma reunião de ministério marcada para 9 horas da manhã. Aí eu cheguei lá e falei para o senhor, tem uma reunião, nós vamos na reunião. Aí eu cheguei na reunião, a reunião era 9 horas, mas na minha cabeça era 10 horas. Nós chegamos na reunião 10 horas. Só vocês vieram, achei que vocês não vinham mais, né? Viemos sim. Ele falou, mas a reunião ia começar agora, 10 horas. Eu falei, não, a reunião já começou 9 horas, estava marcada para as 9. Mas eu já estava meio confundindo as coisas, né? Porque a minha cabeça começou a confundir as coisas. Foi aí que eu tive que parar de dirigir. A Lúcia falou, você não vai dirigir mais, porque não dá mais, né? Porque o negócio estava ficando estreito. Mas a minha situação tinha que piorar, porque quanto mais eu piorava, melhor eu ia ficando na minha lista lá de espera. Né? Eu vejo que nós fomos numa médica em Valinhos, e quando ela olhou em mim assim, pegou o exame na mão, começou a abrir, ela ia abrindo aqueles exames, olhava aqueles resultados e olhava em mim. Eu olhava no resultado e olhava em mim. Aí quando ela terminou o resultado, ela falou assim, você tinha que estar internado. Você tinha que estar hospitalizado. Você não podia estar andando que nem você está andando. Você não pode fazer o que você está fazendo. Você não pode se movimentar para lá e para cá. Você tem que estar hospitalizado. Eu falei, doutor, enquanto eu tiver condição e eu conseguir andar, eu vou ficar aqui. Não vou ser hospitalizado, não. E não fui, irmãos. Fiquei mais uns
2 meses ainda depois, e eu não fiquei nem um dia hospitalizado assim, por causa da saúde. Eu fiquei 6 dias numa UTI porque a minha pressão caiu muito, deu uma infecção muito forte, eu quase morri naquela madrugada, aí então tive que ficar 6 dias na UTI. Mas eu esperei o meu transplante na minha casa. O dia que me chamaram para ir para o hospital para o transplante, eu estava na minha casa, de madrugada, né? 5h54 da manhã, meu celular tocou, e aí que eles estavam oferecendo um fígado, e dali que eu fui para o hospital. Mas nunca precisei ficar internado, com todo esse quadro que eu vivia, né? Ficava lá por causa das necessidades, que tinha que fazer exame, então eu ficava 2, 3 dias, saía, depois voltava, mas eu fui até o fim, né? Então tem coisa, irmãos, que tem coisa que precisa piorar para melhorar, né? Essa mulher aqui estava sofrendo há 18 anos. 18 anos, né? Talvez ela já estava perdendo a expectativa de se endireitar. Talvez ela achava que não ia mais, né? Talvez ela estava até mesmo acostumada a andar daquele jeito, né? Acostumada a andar encurvadinha ali. Talvez ela já estava até acostumada, né? De viver daquela forma. Mas uma coisa aqui é interessante, irmãos, que mesmo com todas essas dificuldades dela, né? 18 anos encurvada, sofrendo ali, né? Sem poder endireitar. Talvez ela deixou de fazer algumas coisas, talvez ela já não conseguia fazer mais algumas coisas que ela fazia com naturalidade, mas de uma coisa ela não deixou de fazer, irmãos. Uma coisa ela não deixou de fazer, e uma coisa muito importante, que trouxe a bênção para a vida dela. Olha o que ela não deixou de fazer. Mesmo com tudo isso, aonde ela estava, irmãos? Aonde essa mulher foi? O versículo 11 diz para onde ela foi, né? Jesus estava ensinando na sinagoga e essa mulher foi lá na sinagoga. Mesmo com toda essa situação que ela estava passando, ela estava na sinagoga. Ela estava na igreja. Ela podia dizer assim, olha, eu estou passando esse problema, eu estou passando essa dificuldade, olha, eu estou encurvada, minhas costas estão doendo, eu já não consigo andar direito, mas de uma coisa eu não abro mão. De uma coisa eu não abro mão, de ir à igreja, de participar da igreja, de ir ouvir a palavra de Deus, de estar na presença de Deus, de ouvir as coisas de Deus, não é? E olha que coisa interessante, irmãos, porque hoje as pessoas abrem mão disso com uma facilidade tremenda, não é? As pessoas abrem mão com uma facilidade tremenda. Eu lembro, eu fiquei doente 4 anos e 8 meses, de quando começou o meu problema até que eu tive o meu transplante. Eu fiquei sem vir na igreja no mês de novembro e dezembro, que eu não consegui vir mais, mas até novembro e dezembro do ano que eu fiz o transplante, o ano seguinte, né, de 2019, eu consegui vir à igreja. Tinha dia que eu subia para pregar aqui, né? Os irmãos lembram, né? Às vezes eu subia esses degrauzinhos aqui, eu subia meio devagarzinho, porque tinha que subir lentamente para chegar aqui em cima. Mas eu continuei na igreja, eu continuei crendo, eu continuei firme. Enquanto eu tinha condição, enquanto eu tinha um restinho de força, eu vinha. E Deus era tão maravilhoso, queridos, que tinha dia que eu amanhecia muito ruim, mas o dia que eu tinha alguma atividade importante a fazer, talvez atender alguém, a casamento, algumas coisas importantes que eu tinha que fazer, no dia que eu tinha alguma atividade importante, aquele dia eu ficava bom. Aquele dia eu ficava bom. Eu lembro o casamento da minha filha, eu falei, eu estava muito ruim no casamento dela. Mas falei, mas eu vou fazer esse casamento, em nome de Jesus. No dia do casamento dela, à noite, eu passei uma febre terrível aquela noite. Mas durante o dia, o casamento dela foi de manhã. Durante o dia, eu consegui ir lá fazer o casamento, ministrei no casamento, tudo normal. O casamento terminou, ficamos lá na recepção, na festinha. A hora de vir embora, eu já não consegui nem dirigir o meu carro. Para voltar para casa, o meu irmão veio dirigindo o carro para mim, porque eu já não tinha forças para voltar para dirigir. Mas o casamento eu consegui fazer, porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. No casamento do meu sobrinho eu estava tão ruim, queridos, aquela semana estava tão ruim, né? Eu tinha que passar por um cateterismo, eu tinha que fazer um monte de coisa no meu coração. Eu falei, eu só vou fazer isso depois do casamento do meu sobrinho. E no dia do casamento dele também, irmãos. Ele casou na parte da manhã. O dia do casamento dele eu amanheci bom. Eu amanheci bem. Fui lá, fiz o casamento, ministrei, tudo normal, fomos na festinha. À tarde, a hora que eu vim embora,
aí eu já fiquei debilitado. Mas o casamento eu consegui fazer, porque Deus é fiel. Amém? Então os momentos eram assim, tinha dia que eu tinha algo importante, algo que eu tinha necessidade de fazer. Aquele dia Deus me dava a força, eu amanhecia bem, ia lá, fazia o que tinha que fazer. E depois o negócio fechava, o negócio entortava. Mas Deus sempre dando vitória, né? Então, essa mulher, ela estava com um momento terrível da vida dela, mas ela não abria mão de estar na igreja, de estar na sinagoga, queridos. E olha o que vai acontecer com ela. Algo que vai acontecer com ela ali naquela sinagoga. Olha o que aconteceu, versículo 12. Olha o que vai acontecer. Jesus está ali pregando, ensinando. Aquela mulher está ali na sinagoga. Versículo 12. Vendo-a, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Aleluia. Irmãos, quem já passou por um quadro clínico difícil é que entende bem isso de uma mulher de 18 anos, encurvada. E Jesus olha para ela e vê ela na igreja. E quando Jesus vê ela, e fala, a Bíblia diz que ele chama ela e fala para ela: olha, você está sofrendo há 18 anos. 18 anos você está curvado e você não consegue endireitar. Mas agora você está livre da sua enfermidade. E a Bíblia diz, irmãos, que imediatamente ela se endireitou. Jesus impôs as mãos nela e ela imediatamente endireitou aquilo que há 18 anos não tinha como resolver. Jesus, com poucas palavras, resolveu para ela, porque Deus é maravilhoso. Agora, irmãos, o que eu quero que você entenda é que essa mulher, ela não foi na igreja pedir, ela não foi na igreja clamar a Deus, ela não foi na igreja buscar a cura. Ela simplesmente decidiu estar na igreja. E por ela estar na igreja, por ela estar na presença do Senhor, por ela estar na casa de Deus, estar junto com o povo de Deus, Jesus olhou para ela, Jesus viu ela, viu o que ela estava passando e chamou ela para ela receber a bênção. E então ele põe as mãos sobre ela e ela recebe a vitória dela. Como é bom, irmãos, podemos desfrutar de um Deus que toma iniciativa para conosco. Talvez você veja aqui hoje e você fala assim: olha, eu não tenho nenhum problema, eu estou bem, a minha saúde está boa, as coisas para mim estão tudo bem, está tranquilo. Tudo bem, se está tudo bem, maravilha. Mas Jesus está aqui, Ele está olhando para você. E Ele sabe a sua situação, Ele sabe a sua condição. Ele sabe como você está vivendo. E Ele sempre vai tomar a iniciativa de te abençoar. Amém? Ele tomou a iniciativa de ir para a cruz. Ele tomou a iniciativa de ir lá para a cruz. E Ele sempre toma a iniciativa de nos abençoar. Agora nós precisamos estar no lugar certo, nós precisamos estar no lugar onde ensina realmente a palavra, a verdade, para que o poder de Deus possa se manifestar nas nossas vidas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Jesus está te contemplando. Desde o momento que você começou lá, se arrumar lá na sua casa, tomar o banho lá, esticar o cabelo, passar um perfuminho, tal. Desde aquele momento, Jesus estava observando você, Jesus estava vendo você. Deus está vendo você. E você lá se movimentando: hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou lá para a casa do Senhor. Ai, mas as minhas costas estão doendo um pouquinho. Não tem problema, o nervo ciático está ardendo aqui. Mas eu vou assim mesmo, não tem problema. Esse desejo, queridos, esse movimento, Jesus está vendo, assim como Ele viu aquela mulher. A Bíblia relata quando Ele chegou na igreja, mas Jesus já viu aquela mulher muito antes, quando ela estava lá na casa dela, vindo pelo caminho, talvez com dificuldade para chegar na igreja. Jesus estava vendo ela. Por isso a Bíblia diz que ele olhou para ela, ele viu a condição dela. Os olhos do Senhor estão vendo, contemplando, e quando Ele olha, Ele vê a condição daquela mulher. A Bíblia diz: vendo-a, chamou-a. Irmãos, Deus chamou.
Quando Deus olha para você, Deus chama você. A Bíblia diz que não foi você que escolheu a Deus, mas Ele te escolheu. Não foi você. A Bíblia diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Jesus te escolheu, né? Oh, você já jogou bola? O pessoal chamava de pelada, né? Na rua. Brincar de queima, né? Quando eu era criança eu brinquei muito dessas coisas. E quando tinha que escolher o time, como que era? Aí pegava assim, aquele que era mais forte, aquele que jogava melhor. Até hoje é assim, né? Nós temos jogando bola em casa, o pessoal queria fazer umas panelas. Eu falei, não, vai fazer panela não, vamos dividir esse negócio aqui, né? Mas escolhe aquele que joga melhor. Não, esse é do meu time, esse é do meu time. E aquele que é mais ruinzinho fica por último, né? Irmão, nós somos escolhidos por Jesus. Olha que maravilha, Jesus te escolheu. Nós somos bilhões e bilhões de pessoas. E no meio de bilhões e bilhões de pessoas, Jesus escolhe você. Você. Aí você olha e fala, mas eu? É, você. Com esse jeitinho que você é? É, desse jeitinho aí. Com esse jeitinho todo de meio estranho, né? Meio esquisito. Tem uns caras meio esquisitos, umas coisas meio estranhas, né? Mas Jesus te escolheu. Agora, Jesus te escolheu por quê? Porque Ele sabe quem Ele escolheu. Da mesma forma que Ele olhou para aquela mulher, chamou aquela mulher, Ele escolheu você. E Ele chama você para Ele. Ele chama você para Ele e diz assim, Mateus 11, 28, Ele diz assim, vinde a mim. Ele chama as pessoas para Ele. Por quê? Porque Ele quer as pessoas perto dEle. Porque as pessoas que ouvem e atendem ao chamado de Jesus, é porque Jesus quer abençoar, Jesus quer mudar, Jesus quer transformar, Jesus quer fazer algo novo, diferente. As pessoas estão aí tão preocupadas com tantas coisas, buscando tantas coisas em tantos lugares, querendo preencher a vida com tantas coisas, irmãos. E eu posso garantir para você, tudo que existe nesse mundo não vai preencher aquilo que só Jesus pode preencher. Amém? Aquele vazio, aquela preocupação, aquela coisa assim que eu não sei, está estranho, está esquisito, sabe? Essas coisas, sentimentos que vêm, esses sentimentos que às vezes brotam dentro da gente, só Jesus pode preencher, irmãos. Por isso que a hora que você estiver meio angustiado, meio deprimido, meio chateado com alguma coisa, vai para Jesus. Vai para Jesus, porque Jesus está te chamando. Mas eu já tenho Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Mas você precisa ir para Ele ajudar você, para Ele socorrer você, para Ele não deixar esses sentimentos ruins permanecer dentro de você. Né? Porque tem dia que a coisa parece que fica estreita, né, irmãos? Tem dia que o negócio parece que fica esquisito. Né? Eu quantas vezes aqui nessa igreja, né? Quando eu estava aqui, às vezes eu estava aqui no meio do dia, tinha dia que eu olhava para aquela porta, e eu falei assim, Senhor, a vontade é sair correndo por essa rua aí, né? Subir essa rua correndo aí, Senhor, dá um correr, esquecer de tanta coisa que tinha na minha cabeça. Aí eu falava, mas isso não vai resolver, né? Aí eu vinha para cá, tinha meu joelho no chão aqui, ia orar, ia ler, louvar, adorar o Senhor, e aquele negócio ia saindo, aquelas coisas ruins iam saindo, e eu ficava feliz novamente. Porque tem dia que é assim, né, irmãos? Tem dia que até pardal canta bonito, já viu, né? Nossa, eu nunca tinha reparado, mas pardal canta bonito aqui em casa, né? Aquelas maritacas barulhentas, né? Onde eu moro tem umas maritacas. Até as maritacas cantam bonito, parece que elas estão louvando a Deus, né? Tem dia que elas estão uma bênção. E tem dia que você está à vontade de tacar umas pedras, some daqui, com esse barulho, não é? Porque tem dia que você amanhece daquele jeito, aí você já levanta com o pé esquerdo, como diz aí, né? Aí sai meio bronqueado da cama, vai lá e chuta com o dedinho o pé da cama, né? Aí aquela dorzinha aqui do lado do dedinho sobe, vai até na cabeça. Aí você vai escovar o dente, a escova escapa e dá na gengiva assim, e começa a sair sangue. Você fala, Aí você vai sair correndo para trabalhar porque está atrasado, vai fechar o portão, espreme a unha no portão. Aí você vai correndo para o ponto de ônibus, que você chega no ponto do ônibus, o ônibus passa e não te espera. É dia maravilhoso, não é? Tem dia que é mais ou menos assim. Mas mesmo nesse dia, Jesus está te vendo. Mesmo nesse dia de dificuldade, de luta, Jesus está te vendo. E nesses momentos de luta, de dificuldade, de angústia,
ele chama você para ele. Assim como ele chamou essa mulher, que há 18 anos estava sofrendo, ele olhou para ela e falou, vem. E nesse dia, Jesus olha para você e fala assim, vem que eu vou te ajudar. Vem para que eu possa ajudar você. Vem para que eu possa derramar minha bênção sobre a sua vida. Foi o que ele fez com essa mulher, ele chamou essa mulher. E olha o que diz lá o versículo 13, irmãos. O 12 diz assim, vendo-a, chamou-a, ele disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E o versículo 13 diz assim, e impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Ah, queridos, mesmo naquele dia de tantas lutas, de tantas dificuldades, quando a gente ouve o chamado de Jesus e a gente corre para Jesus, Jesus vem e põe as mãos sobre nós e tudo aquele mal, tudo aquilo que está encurvando as nossas vidas, que está dificultando a nossa caminhada, aquilo que está atrapalhando a nossa casa, atrapalhando a nossa família, atrapalhando a nossa vida, tudo aquilo é retirado, tudo aquilo vai embora, assim como foi na vida dessa mulher, no nome de Jesus. Amém? Jesus estava na sinagoga, a mulher encurvada estava na sinagoga, e Jesus chamou ela para si e ela endireitou. Aquilo que era impossível a ela, impossível, Jesus fez. Porque Jesus é Jesus dos impossíveis. Amém? Talvez nessa noite você possa estar aqui e estar encurvado em alguma situação, alguma questão. Talvez o inimigo está tentando ali jogar desânimo, jogar abatimento, briga, confusão. Começa a trazer tanta coisa, nervoso, sabe? Ficar nervosinho, né? Já viu isso? Tem crente nervosinho, né? Já viu esse crente nervosinho? Você fica nervoso? Quem não fica, irmão? Quem não fica nervoso, né? E às vezes tem dia que a coisa parece que fica pior. Tem dia que o negócio parece que fica tão estreito e vem uma carga, vem uma pressão, uma luta, uma dificuldade. Sabe? O inimigo quer aprisionar as pessoas. As pessoas vêm à igreja, as pessoas voltam para casa e a vida continua do mesmo jeito, as coisas não mudam, parece que tudo não está do mesmo jeito. O inimigo estava aprisionando essa mulher, não impedia ela de ir à igreja, irmãos. Não impedia dela ir à igreja, mas dificultava a vida dela. Dificultava a vida dela no que mais, na locomoção, deixava ela encurvada. Não impedia dela vir, mas atrapalhava a vida dela. Muitas vezes o inimigo está tentando atrapalhar nossas vidas, está tentando atrapalhar nosso casamento, está tentando atrapalhar nossa família, está tentando atrapalhar a nossa vida financeira, está tentando atrapalhar a nossa saúde, sabe? Está tentando atrapalhar a nossa fé, sabe? A gente começa a ficar desanimado, já não sabe se acredita, se não acredita, se é verdade, se não é verdade, se está certo, se não está. Começa a vir uma incredulidade, começa a vir dúvida, uns questionamentos com Deus, umas coisas assim, será que o Senhor existe mesmo? Será que é verdade? E o inimigo vai colocando essas coisas, queridos, e a gente vai ficando desanimado, abatido. Não pode, sabe? Por isso que você está aqui numa igreja, por isso que você veio numa sinagoga, você está aqui na igreja, por isso que você veio, Jesus está aqui, o poder de Deus está aqui, e tudo que está amarrando, prendendo a sua vida nessa noite, vai ter que sair em nome de Jesus, vai ter que ir embora, aquilo que está tentando fazer você se curvar, vai ter que ir embora, e você vai se levantar, e vai endireitar no nome de Jesus. Amém? Da mesma forma, aquela mulher veio à igreja, você está dentro de uma igreja. Jesus está presente aqui. Jesus está nesse lugar. E onde Jesus está, o milagre sempre acontece. E nós cantamos aqui, né? Hoje o meu milagre vai acontecer. Então, o seu milagre hoje vai acontecer no nome de Jesus. Amém? Agora só vai acontecer para quem dizer amém. Porque às vezes, irmãos, quando a gente fala assim, o seu milagre vai acontecer, você tem que falar amém, eu creio, eu recebo. Sabe, até para falar amém, a gente está meio pão duro, né? Até para falar amém, você quer receber uma bênção? Não, amém, eu recebo. Você tem que liberar a sua fé, liberar aquilo que está dentro de você. Você tem que crer nessas coisas.
E crente é meio barulhento, irmãos. Crente tem que dar uns glória, fazer alguma coisa, sabe? Porque às vezes a gente fica muito desanimado. Amém? Nós estamos na igreja. Jesus está aqui. E Ele te chama para você ser abençoado nessa noite no nome de Jesus. Amém? Uma noite de milagre. Uma noite de poder de Deus para a sua vida. E eu vou dizer uma coisa assim, ainda que você veio sem nenhuma expectativa, talvez como essa mulher, mas porque você veio e porque Jesus está aqui, o milagre vai acontecer. Amém? O milagre vai acontecer. Situações que há muito tempo não conseguia se endireitar, vai endireitar em nome de Jesus. Coisas que não funcionavam, vai funcionar em nome de Jesus. Crises que você passa há muitos anos, essas crises vão parar em nome de Jesus. Essas situações vão ser mudadas hoje, pelo poder do nome de Jesus. Amém?